Give an example of a play you would call in the huddle. Já pode jogar o top 10 na tela, enquanto isso eu vou apresentando para o Xavier o que a gente tem das opções de café. Dá mais um café hoje aqui. Xavier, eu trouxe um fresh coffee para você. Poxa. Café gelado com chocolate e menta. Então pode pegar aqui. Este aqui? Seu, já vai prová-lo. Galera, chocolate frio, desculpa, chocolate barra café barra menta frio. Isso. Acho ótimo porque está um calor absurdo. Quem gosta de tomar aquele café depois do almoço, cara, pega um café desse, já é o café e a sobremesa tudo num só. Cara, é bom mesmo. Nossa, cara, eu vou te falar. Primeiro que eu gosto da combinação chocolate com menta, né? Tem um chocolate que, inclusive, só vem lá fora, cara, que é aquele After Eight, cara. Eu adoro, cara, esse chocolate, bicho. Ele vem muito na Alemanha, na real. Mas dessa vez não trouxe. Mas tava muito caro. Enfim. Xavier, vamos lá. Fazendo aquela legenda da imagem, tá marcado ali, em primeiro lugar, Philadelphia Eagles em amarelinho. Em vermelho, opa, esse daqui é o da semana passada. Esse é da semana passada, semana 9. Tem o semana 9. 10. Vamos só Achei trocar engraçado aqui. que você começou a ler, daí eu falei assim, tem Epa, alguma coisa exatamente. de errado aqui, cara. Não, mas então tá. Vamos esperar aqui que o Enquanto- branco já vai passar. Enquanto vai jogando na tela, obviamente teve muitas mudanças aí. Eu vou falar assim brevemente, enquanto ele vai jogando aí semana 10. Ah, já chegou. Aí, ó, chegou. Tá na tela principal ou tá só na nossa aqui, branco? Opa, então legal. Então, ó, teve mudanças bem gritantes aí na questão do Power Ranking, né? Eu acho que alguns ali caíram, inclusive, mas vamos lá. Vamos começar de baixo Aqui, pra cima. vamos lá. Quase todo mundo da parte de baixo da tabela caiu uma posição, exceto o São Francisco 49ers, que está marcado em azul porque subiu. Ele tinha caído na semana passada e voltou pro Power Ranking. Mas como quando a galera caiu uma posiçãozinha só, geralmente eu não vou marcar, sabe? É só quando é algum destaque, como por exemplo o Kansas City Chiefs, que está caindo constantemente. Então ele veio caindo nas últimas semanas, ele que estava na primeira posição, até o jogo contra o Broncos. E tem motivos, tá, pra cair. Mas vamos lá, a gente vai falar aí de baixo pra cima. Dallas Cowboys, cara, é um time... Diga. A gente vai falar de baixo pra cima, mas você vai lembrar que você tem que falar isso em menos de 10 minutos. Tá bom, é menos 10 minutos. Cronometre, oi? Pode Não, é que soltar, a solta o polêmica... Não, vamos lá. Cowboys, Seattle, Buffalo, Detroit Lions, são times que a gente tem muito pouco pra falar. A gente vem falando basicamente a mesma coisa sobre eles todas as semanas e eles flutuam muito pouco, Xavier. Então, assim, eu acho que, essencialmente, quando a gente não tem algo muito objetivo pra falar sobre os times, é mais importante a gente aproveitar pra falar porque o Miami Dolphins não está no top 10. O Mery está magoado. Não, Miami eu tô Dolphins- querendo entender. Miami Dolphins é Eu um acho time que fogo você- de palha, já falei. Ele não é ruim, ele é fogo de palha. É o seguinte, vamos lá. Primeiro eu vou falar então por que o Miami Dolphins saiu. Tá? Já que você tá mencionando. Perfeito. Miami Dolphins tem umas ressalvas, assim, tipo, ele não é ruim nem nada assim e tal, blá blá blá. Tyreek Hill, obviamente, é um dos melhores jogadores, mas ficou provado nesse último jogo contra Kansas, lá em Frankfurt, né? Perfeito. Que o Tyreek Hill não foi o grande game changer pra esse time, tá? E dá pra ver que a defesa do Kansas City Chiefs, obviamente, melhorou bastante, Sim, inclusive sim. fazendo pressão e mantendo, né, tipo, o limite de jogadas explosivas do Miami Dolphins numa escala muito baixa. Certo. Qual que é o problema? O que eu vejo que tá ficando muito claro pro Miami Dolphins, tá? Como dificuldade pro Miami Dolphins é que eles não têm uma trincheira consistente. O Miami Dolphins é um time que, tipo, gastou na velocidade, mas não tem força. E assim, esse é o típico time que ganha muito em setembro, ganha em outubro, mas daí quando vai chegando mais final de ano, que é inverno e tal, começa a ter chuva, neve, frio, caramba, 4, entendeu? Até porque é engraçado, né? Todos os outros times que estão agora subindo, né, são times de cidade fria aí, tirando o Jacksonville. Olha lá, Filadélfia, Baltimore, Kansas, São Francisco não é beleza, mas é o time que é o elenco, né? O Jacksonville, o time, o elenco, Detroit Lions, também time frio, Buffalo Bills, também time frio, Seattle, também time frio, entendeu? O que eu tô querendo falar sobre isso é o seguinte, que são todos esses times, eles têm uma trincheira muito bem formada, que tipo, se o jogo aéreo ou se o jogo, né, veloz não encaixar, eles têm como recorrer ao jogo terrestre. Tá. E ainda assim esse jogo vai funcionar.
Sabe? Então, assim, são times que têm capacidade de, tipo, mostrar mais do que uma amplitude de jogo. E o Miami Dolphins, ele tá caminhando para um estilo, né? Não só pela questão de tempo, mas ele tá ficando bastante... como é que eu vou colocar? Tá ficando bastante evidente que o Miami Dolphins é tipo aquela criança que esperneia e se você fechar com os braços, ele não faz nada. Entendeu? Tá, vamos lá. Eu acho que você falou muitas verdades. A sua análise ela é perfeita em vários aspectos. A única ressalva que eu faço eu não consigo ver, por exemplo, talvez os dois últimos da tabela, o Seattle Seahawks e o Dallas Cowboys, como times superiores ao Miami Dolphins. Assim, a gente já explicou o Power Ranking aqui outras vezes, e o Power Ranking ele é uma arte de você dirigir numa estrada. Você tem que olhar para frente, você continua olhando no retrovisor para saber de onde você veio, e você olha para tudo que tem ao teu redor, os outros carros, tudo que está se movimentando. Eu entendo quando você faz a tua análise sobre o Miami Dolphins, sobre o Fogo de Palha, sobre ele começar a se desmontar a partir de agora, por exemplo, e ele não vai ser na segunda metade da temporada o time que ele foi na primeira, eu entendo. Mas eu acho que isso já é uma projeção um pouco avançada em relação, por exemplo, dos outros times que estão no top 10 nesse momento. Então, como eu disse, eu entendo tudo que você fala, eu concordo com o que você fala, mas eu não consigo ver Seattle Seahawks e Dallas Cowboys acima dele. Não, tudo bem. Entendo o teu ponto, discordo dele. Por que então que eu volto a falar isso? É porque agora você tá vendo limitações do Tua, tá? O Tua tá tendo dificuldade em conseguir desenvolver o jogo quando ele tá em pressão, tá? Então ele não consegue mais fazer ele tava vivendo muito de big play. E de fato, o Tyreek Hill é um dos caras que mais tem big play, tá? Ele tem 18, se eu não me engano, porque eu me lembro aqui que eu marquei isso. Ele teve uma big play lá em Londres, que foi fambar a bola também. E perdeu o jogo. Mas isso é mais... e tem isso, tá? Em vez de ser, tipo, relevante nesse sentido, ele justamente, quando precisa dele, ele faz um fumble de bola. Exato. Sabe? Ó, queria falar, tá? O Tua ainda segue como o melhor quarterback na liga no momento, tá? Estatisticamente falando. Não tô dizendo que ele é melhor em talento, ele é melhor estatisticamente. Mas é importante lembrar que a gente tá num ano atípico e de péssimos stats de quarterbacks e ofensivos nessa temporada. Eu vou falar um ponto que conta aí. O Miami Dolphins é o cara que ele é... Aquele meme do cachorro bombado e o cachorro na casinha, assim, saca? Esqueci... Enfim, vocês entenderam. Eu vou fazer o corte desse programa e eu vou pôr o meme para as pessoas entenderem. Pode pôr o meme. O cara é bombadão com um time que é ponto 50 pra baixo, né? Com um time que tem menos... que não tem recorde positivo, né? Positivo que eu falo é ganhar mais 50% dos seus jogos. Com um time que tem menos de 50%, o bicho é bombadão, né? É pitbull americano lá, né? Ou, sei lá, Husky Alaskan lá e tal, que é gigante lá. Ou então, mas aí quando o cara vai jogar contra time de playoff, aí ele leva invertida. Chiefs, entendeu? Tá aí, agora. Né? E olha que o Chiefs não tá bem. O Chiefs tá bem estranho. Esse ano eu acho que ele não é time de Super Bowl. Assim, o que pode salvar é que o Por Chiefs... incrível que pareça, a defesa do Chiefs tá segurando a qualidade do time. O que tá segurando o Chiefs ali no top 10 é a defesa do Chiefs. Sim. Porque o Chiefs tá extremamente dependente do Travis Kelce no ataque. E não é à toa que perdeu pro Broncos. Por quê? Porque é rival de divisão e conhece bem o jogo. Entende? Então dá pra ganhar esse tipo de jogo, saca? Porque sabe muito bem quem é o adversário. Agora... O Miami Dolphins não, cara, ele só tá ganhando de cachorro morto, cara. Ele não tá ganhando de time de playoff. E ele tá na AFC, que tem os melhores times da liga no momento, cara. Olha aí, ó. Cara, Baltimore Ravens, Kansas City, Cincinnati. Sim, cara, porque, por exemplo, tanto o Seattle e o Buffalo Cowboys, Bills, nenhum deles vai concorrer com ele pela vaga de playoffs, porque são da NFC. Exato. Então, mas ainda assim, né? Mas enfim, eu coloquei por causa disso. Então, voltando ao ponto do Power Ranking em top 10, Dallas Cowboys desceu, obviamente porque perdeu. Dessa vez não vou colocar a culpa no Dak Prescott, tá? Dak Prescott jogou bem, não jogou mal, tá? Mas assim, deu pra ver que existem limitações. Ele até teve um lance lá que ele saiu ali do campo, não conseguir a jardagem a mais, né, tal. Mas, cara, Dak Prescott não jogou mal, cara. Não. Esse não foi um jogo que ele jogou mal. O time perdeu. Mas enfim, o Dallas Cowboys continua tendo um bom time. Micah Parsons, inclusive, falou assim, não, beleza, a gente vai
né? Que é? Se vê no futuro aí, vai enfrentar... Fazia tempo que o Dallas não perdia pro Eagles, tá? O Eagles, no final das contas, venceu. Por quê? Porque o Eagles, ele joga feio, mas joga pra ganhar, sabe? Tipo, ele joga na É raça. isso que eu ia comentar, porque o Eagles não jogou bem. E é engraçado, porque você assiste esse jogo, o Eagles venceu. Mas você assiste o jogo e você fala, o Eagles não jogou bem. Mas você assiste o Cowboys e você fala, o Cowboys jogou bem. A expectativa que a gente tem desses dois times é muito diferente. A questão é que o Eagles consegue mitigar e controlar os problemas deles. Eles têm um estilo de jogo que aí eu volto. Eles primeiro investem na trincheira e depois eles vão procurar os buracos do resto do time. Então eles investiram na DL e na OL, que é o melhor duo DL e OL, continua sendo, toda vez eu comento isso. Dali, fecha o microfone aí. Ó. Sim. E aí, o que acontece é que eles conseguem ganhar o jogo na trincheira, controlando o relógio, controlando o turnover, controlando o placar, entendeu? E aí o Dallas Cowboys se vê forçado, sem jogo terrestre, porque o Tony Pollard agora tá medíocre, tá? E não consegue realmente conseguir as jardas terrestres, né? E consequentemente joga o piano em cima do Dak Prescott, por isso que ele não consegue ganhar. Subindo o Seattle Seahawks, ainda acho que o Seattle é um bom time, só que a gente já começou a ver qual que é o teto do Geno Smith. E desse jogo especificamente, ele sofreu porque a defesa de Baltimore tá monstra, cara. A defesa de Baltimore, e tá me surpreendendo, porque eu não achava que ia ser tudo Também isso. não achava. Mas a pressão que Baltimore tá conseguindo fazer com o front seven tá sendo excepcional. Mostrou falhas, assim, gritantes que tem no Seattle Seahawks, né, especialmente na linha ofensiva, e, consequentemente, mostrou falhas absurdas no Geno Smith, que eu não sei se é porque tava enferrujado ou não, mas mostra que ele não tá sabendo lidar direito com pressão, tá demorando com tomada de decisão e, consequentemente, se ele não tiver tranquilidade e plantar o pé no pocket, ele não consegue fazer as leituras dele com tranquilidade, botando aquela bola bonita que ele bota onde precisa, nas zonas que ele precisa. Então o Seattle Seahawks agora se vê um pouco, né, limitado, mas eu acredito no Pete Carroll, a defesa está boa e provavelmente se o San Francisco 49ers não se espertar, Seattle vai subir, porque ele já está à frente do San Francisco 49ers, tá essa briga de quem vai ficar com o wild card aí, mas eu acho que o Seattle por enquanto tá com mais time, tá com mais resultado, desculpa, mas o San Francisco 49ers tem melhor time, só que não tá jogando bem, então vamos ver o que vai acontecer. Em oitavo lugar tem Buffalo Bills, por razões óbvias. Perdeu pro Bengals mais uma vez, tá? E perdeu feio. Mais uma vez deu pra ver que não tem jogo terrestre, regrediu. E aí o ponto que eu falo assim é que o Buffalo Bills é aquele Mike Tyson que a gente falou. Quando bate um outro time, bate pra mais de 20 pontos. Só que assim, quando pega um time que é time de playoff, é time de carne e pescoço mesmo, tipo o Cincinnati Bengals, que agora tá se tornando uma ameaça absurda, tá? Aí o Buffalo Bills, desculpa, ele involui e não consegue estabelecer o jogo terrestre nem aéreo dele. Fico feliz que Josh Allen melhorou a questão da porcentagem, continua com 71% de precisão, mas lembrando que ele está se limitando a jogadas até terceira descida, usando muito tight end, que foi o que reduziu os erros dele ao longo dos jogos, diminuindo os turnovers, que era uma das principais problemas dele. Só que vamos ver até onde vai, porque o Josh Allen está começando a se lesionar e a idade está começando a pegar. Por quê? Porque bota um pelo nas costas dele. Exato. A defesa já está ficando velha de novo, como a gente falou, né? Subindo o Detroit Lions. Não mudou nada. Detroit Lions continua sendo a equipe que a gente já falou em outras vezes, tá bem estabelecido, tá mais consistente que o Buffalo Bills, por isso tá acima deles. Na sequência vem São Francisco 49ers. 49ers eu coloquei e deixei aí, porque eu acredito sim que Kyle Shanahan consegue consertar estes erros do Brock Purdy. Tem que ver se o Brock Purdy vai voltar ao que ele estava jogando até começar a perder. Vamos lá, foram três derrotas consecutivas, as Sim. 3 derrotas jogando mal, inclusive a defesa jogando mal. Então, como eu falei na semana passada, pra mim eles caíram do top 10 porque o top 10 ele tem que ter coerência com o momento presente. E eu achei curioso você trazer ele de volta, mesmo depois de uma semana de bye, mesmo depois de 3 semanas de derrotas e jogando mal. Sim. Assim, eu entenderia Bye perfeitamente... week. Eu entenderia perfeitamente você trazer o 49ers na semana que vem de volta. Não, Pro top 10. não. Entendeu? Vou trazer já, até porque sim, com a adição do Chase Young, agora eu vou acreditar É um a pouco mais nele. coalizão das férias, né? Você É a saiu de coalizão. férias, aí você Não, valoriza não, quem não, sai não. de férias também. Exato. E McCaffrey tá voltando ao normal, já tá, tipo, voltando nessa bye week, tá um pouquinho mais tranquilo. McCaffrey que é cotado a MVP da temporada, inclusive. Exato. Ele continua ranqueado entre os top 3. Na verdade, ele tá
Não, ele é o primeiro Ele lugar. é o primeiro, ele é o passou o primeiro Tyreek lugar. Hill, porque Ele o Tyreek Hill, exatamente nessa nova fase... Não, ele é... Running back, lembra? Não. Estou falando MVP. Ah, MVP. MVP, Tá, tudo exatamente. bem, entendi. O Tyreek Hill, nas primeiras semanas, acho que até a semana 8, ele estava cotado como MVP da temporada. Ele já bateu 1.076 jardas. Então, só que daí agora a Tá gente um pace deve pra ver... 2.000. Mas agora a gente deve ver uma queda do Tyreek Hill nesse novo movimento que você mesmo exemplificou aqui pra gente. Uhum. Se o Dolphins deixar de perder todo aquele appeal que ele tinha, o Tyreek Hill também vai perder votos como MVP. Uhum. E essa é uma temporada, como eu estava comentando, atipicamente com stats ruins de QBs. E outros jogadores, que era o caso do Tyreek Hill e do McCaffrey, estavam despontando na corrida de MVP. Uhum. Então, o McCaffrey agora, ele pode começar a ficar sozinho nessa corrida se o 49ers voltar a ser o time que estava sendo no começo da temporada. Volto a falar, a fórmula pro 49ers ganhar é a defesa continuar forte como estava nos primeiros 5 jogos e o McCaffrey saudável. Sim. Isso daí é a fórmula pro 49ers ganhar. McCaffrey saudável, 49ers ganha. É estatístico. Isso acontece. Tá, então o Brock Purdy precisa sim desse jogo terrestre funcional, Deebo Samuel e, né, consequentemente, a defesa funcionando. Funcionando não, mas colocando ele em boas posições. Então por isso que o 49ers voltou, até porque teve a adição do Chase Young, vai voltar com maior pressão agora. Sim. Tá? Não interessa, vou colocar. Vamos ver, semana que vem eu queimo a língua, se for o caso. Não, eu torço pra ele ficar, essa é a verdade. Ah, não, eu acho que é um dos Porque melhores times. principalmente eu sou torcedor do McCaffrey, tem isso também, eu gosto muito dele. Gosto de ver ele jogar. Não, Eu gosto, claro. Não, ele é exato. excepcional. Então, tanto que eu brinco sempre que ele deveria ter ganho o prêmio de melhor trade. Ele O merece. 49ers deveria Ele ter merece. vencido um prêmio de melhor trade da temporada passada, Cara, porque, cara, adquiriu o McCaffrey e transformou esse time. ele carrega piano. Era que nem o É. Derrick Henry lá, as temporada passada, que Sim. chegou nas 2000 lá. Enfim, Jacksonville Jaguars não mudou nada, tá? Continua sendo um time consistente. Eu quero ver ele ganhar de outros times. Vai ter pedreira agora pra frente, né? Gosto Enfim. muito da subida do Bengals. E a subida do Bengals ficou claríssima, porque desde que o Burrow Joe Burrow Ficou saudável, É. ele tá com mais 70% de precisão nos passes A gente dele. quase chamou o Capitão Planeta agora, falando de Joe Burrow ao Por mesmo quê? tempo, os dois juntos. Pela união dos seus poderes. Eu sou o Joe Burrow. Eu vi um vídeo dele com o Joe Montana recentemente aí, fazendo propaganda. Achei legal. Legal. Joe Cool com Joe Cool, né? Eu vi isso também. Eu não lembro nem do que era, mas eu vi. Propaganda da NFL. Mas eu não lembro qual que era. Eles estavam comentando sobre jogos, assim. Mas era... Enfim, mas comentando aí, continuando, né? Joe Burrow tá excelente desde então. Uhum. Tá com leitura rápida, tá se movimentando. E assim, ele não tá fazendo jogo de herói, não, cara. É 280 jardas, 2 TD, nenhum turnover. Sim. Só que assim, o time está funcionando porque ele está sendo eficiente. Como eu falei, esse 70% tá fazendo muita diferença. Porque ele só tá distribuindo a bola nas jogadas corretamente, de forma que o resto dos recebedores, enfim, né? Ou até running back no caso, Joe Mixon também tá aparecendo muito bem, acabam colocando o time em boas posições. A defesa também, né? A defesa agora está se mostrando muito mais intensa. Parece que com o retorno dele saudável, o negócio começou a Com funcionar. certeza. E aí o Kansas City, né, tipo, tá em terceiro lugar porque ganhou, mas não... Cara, sabe, venceu, mas não convenceu? Ganhou do Miami Dolphins, mas parece que Assim, foi vamos meio lá. Ele tá em suado, assim. terceiro, mas ele vem caindo no Power Ranking. Essa é a realidade do Kansas City. A gente respeita o time que ele pode ser muito mais do que o time que necessariamente ele é. Volta a Então- interar. Continua. Eu acho que os receivers, sim, os novatos, né? Cara, sabia? O Patrick Mahomes já completou passe pra 15 receivers diferentes. Louco, né? Mas assim, o ponto é que ele tá muito dependente de Travis Kelce, cara. Sem Travis Kelce não tem jogo, cara. E é triste mesmo, é triste de ver. Porque é um ataque inteligente, ágil, mas assim, quem tá carregando o time tá sendo a defesa. Uhum. Porque hoje em dia, e aí que tá o problema que eu acho que o Kansas vai acabar caindo, ele não é time de Super Bowl esse ano. O Kansas não é mais um time que consegue voltar depois de estar atrás no placar. Ele, assim, voltar assim, vamos lá, voltar tipo que nem ele voltava antes, tipo 15, 20 pontos atrás e conseguir voltar o jogo. Ele não consegue mais fazer isso. Ele está limitado, tá? E aí a gente teve a ascensão aqui do Baltimore Ravens, que com muita merecimento mesmo, tá agora aí subindo. Lamar Jackson ainda não é um dos melhores QBs, mas tá com uma precisão impressionante de 71%.
E isso é ótimo, né? Tá chegando às 2.000 jardas, tudo bem que os líderes passaram das 2.000 jardas, mas tá chegando às 2.000 jardas, lembrando que ele tinha OBJ vagamente, assim, né, tipo, lesionado, e tava trabalhando com o resto dos receivers que eram um pouco, Mark Andrews também, né, e os receivers que são um pouco inexperientes, mas assim, tá fazendo suco com pedra, assim, saca? E Lamar Jackson tá jogando fino. Parece que depois ganhou salário, tipo assim, não, agora vamos mostrar aqui realmente. Uma das dúvidas que a gente tinha sobre ele era exatamente como que ia ficar a situação dele com o Ravens por causa de toda a discussão e briga que teve. E aí vem um ponto. O jogo terrestre do Ravens tá muito forte. Tipo assim, só não é tão forte quanto o do Eagles, tá ligado? Mas assim, o Baltimore, ele tá com uma fórmula muito forte, muito boa, que é de você ter uma defesa que consegue segurar as equipes em terceiras descidas, entende? Não tá cedendo muitas jardas. Lembrando que o Browns ainda continua sendo a melhor equipe nesse quesito, tá? Só pra aproveitar que você citou o Browns, o Tomiasi comentou aqui no chat, o TJ Watts, MVP da defesa, sim ou claro. Cara, Myles Garrett está em primeiro lugar nessa corrida de MVP defensivo, né? Porque além dos números da temporada excelente do Myles Garrett, ele é game changer. O time tá ganhando com jogadas dele. Então ele não só tá sendo extremamente eficiente como um DL na temporada, enfim, mas tem jogadas muito pessoais, jogadas muito particulares dele, que nem o próprio... Jogada, né? E bloqueio de field goal e essas outras coisas assim. Então são jogadas muito físicas dele que estão fazendo muita diferença. Apenas pra comentar o Browns ele é tipo um periferia aqui pra mim, tá? Eu coloquei como periferia. Dolphins, Browns, o Chargers, eu tô colocando como periferia. O que é lindo, se você olhar essa lista aqui, você vai ver a AFC North. Sim, basicamente. A AFC North tá quase toda inteira aí, tirando o Pittsburgh, que não vale tanto assim. E o MVP de defesa, a gente tá discutindo 2 jogadores da AFC North também. Exatamente. Mas assim, o Browns, cara, ele segura os times em 17 pontos ou menos. Cara, isso é muita coisa. Olha só. Só dando uma estatística por cima, tá? Eles não vão entrar no top 10 ainda porque eles precisam ganhar jogos. Exato. Tá? Mas assim, a defesa tá segurando jogo terrestre em 89 jardas, não passa de 100. E ela tá segurando o jogo aéreo em 145 jardas. Caraca, os QB não estão passando de 86 em QB rating com eles. Cara, é pesado, cara. É um time muito forte. Se for ver, né? Muito consistente, vamos colocar assim. E aí tá o ponto por que o Baltimore tá em segundo. Cara, o Baltimore tá ganhando jogos, pelo ataque também, mas ele tá com a segunda maior e melhor, né, defesa do campeonato. Ele tá logo atrás do Cleveland Browns, cara. Então, assim, por isso que ele tá aqui em segundo lugar. Cara, pode arriscar conseguir chegar mais longe, cara. Só o Noah Brown fez 153 jardas no jogo passado. Noah Brown do CJ Stroud, tá? Mas esse cara é um rookie, cara. O que eu quis dizer é que o Browns tá segurando o jogo aéreo com menos de 140 jardas. Tá. Só no jogo passado do CJ Stroud, ele teve 3 recebedores com mais de 100 jardas. Mais de 100 jardas, isso. Então, só mas pra isso evidenciar o que o CJ Stroud é bom. Só pra evidenciar o que o CJ Stroud está fazendo. Cara, e daí dando continuidade, obviamente, Philadelphia Eagles, que vem ganhando, teve as suas derrotas, sim. Teve uma derrota, desculpa. Mas assim, teve sua derrota, mas agora vem ganhando consistentemente de forma feia. Parece que o Jalen Hurts diminuiu aquelas coisas que a gente falava que parecia que não estava com identidade, porque não estava se mantendo no jogo terrestre feio deles mesmo, mas que era consistente e que ganha jogo. Então, Philadelphia Eagles se mantém no primeiro, tomou o primeiro lugar, fica aí, né? Power Rank fechado. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.